Olá, eu sou a Karine Shukri-Delay e nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde. E por falar em Guia Saúde, você, profissional da área médica, que deseja participar e ter um fluxo novo de pacientes, a Guia Saúde é a opção para você. Nós temos mais de 5 mil médicos cadastrados em todo o Brasil. E você basta entrar em contato conosco, que algum dos nossos assessores vai te explicar, te passar todas as informações para você ser o nosso parceiro. Hoje nós vamos contar com a participação no GuiaCast do Dr. João Felipe, cirurgião plástico muito renomado, não só em Paranavaí, mas aqui em Maringá e toda a região. Nós vamos bater um papo sobre os procedimentos estéticos e também sobre a mudança de vida. Afinal, a cirurgia plástica não termina só no centro cirúrgico. Doutor João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra imensa recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, de falar com o público e trazer sempre informações, notícias de qualidade, que esse é o nosso interesse maior hoje nas redes sociais. É isso. Obrigada. E, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de perguntar como que foi a sua trajetória. Então, sempre foi um sonho ser cirurgião plástico? Teve alguém que te inspirou? Como que foi a sua jornada até chegar aqui? A minha trajetória sempre foi muito focada na medicina. E eu sempre quis morar em grandes centros, Curitiba, São Paulo, então eu sempre foquei muito nessas cidades. E assim que eu fui aprovado na faculdade de medicina, já no primeiro ano, eu já queria muito direcionar a minha trajetória e já comecei a acompanhar cirurgiões plásticos, tanto consultório quanto ligas acadêmicas. Eu fui um dos que mais esteve presente dentro dessas ligas, porque eu comecei no primeiro ano e fui até o sexto. E quando cheguei no sexto ano, que a gente vai para a prova de especialidade, de residência, não tinha dúvida. Aí fiz a cirurgia geral, que na época eram 2 anos, hoje são 3 anos, lá em Curitiba, e aí resolvi ir para São Paulo, para fazer a cirurgia plástica, fazer a minha formação. Fiz a formação em cirurgia plástica em São Paulo, que eu recomendo, assim, de olhos fechados, a cidade de São Paulo, para quem quer estudar, para quem quer se atualizar. E aí retornei para o interior, para minha terrinha, onde eu já havia morado, Paranavaí, Maringá. Casei, tenho 2 filhos e hoje sigo a minha vida aqui, tranquilo, lugares que eu amo, assim, de coração. Perfeito! A gente fica feliz e honrado aí de falar tão bem da nossa terra, né? Bom, para a gente começar, o aumento das mamas com prótese de silicone ainda é o procedimento mais procurado? E quais são os principais fatores que os pacientes devem considerar antes de realizar a cirurgia? Legal. Eu acho que vai ser até um pouco chocante o que eu vou falar aqui, porque hoje a rede social ela pega muito essa questão do explante. Ninguém está mais colocando prótese de silicone, né? É o que a gente ouve por aí. Mas não. Hoje, lipoaspiração e cirurgias de prótese mamária são as cirurgias mais procuradas no consultório do cirurgião plástico em geral. Eu que tenho um foco muito grande em cirurgias mamárias, então eu sou muito procurado ainda para cirurgias de colocação de implante, lógico. Tem as reduções de mama, simetrias, enfim, mas prótese a gente utiliza muito. Os critérios que a gente orienta para as pacientes, eu sempre gosto de, primeiro critério, ver que momento da vida essa paciente está. Qual a idade que ela tem, porque as pacientes mais jovens, elas gostam de uma mama um pouquinho maior, se ela já tem filho, se ela não tem filho, qual que é o ambiente de trabalho que essa paciente está, para definir tipo de prótese, tamanho de prótese, enfim, um monte de coisa que a gente precisa para selecionar a paciente e selecionar a prótese ideal para ela. E a redução mamária, né? Ela é indicada para quem tem desconforto físico ou pode ser feita também por questões estéticas, por exemplo? Eu digo que a redução de mama é uma das cirurgias assim que a gente nota maior satisfação da paciente, porque a gente tira todo aquele peso do tórax da paciente. A paciente ela tem uma liberdade em relação a sutiã, em relação à roupa. Uma vez eu operei uma paciente que ela falou assim para mim, doutor, agora eu chego em casa e eu posso ficar só de camiseta. E eu, como sou homem, né, é super normal tomar um banho por só camiseta. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, não, porque eu tinha que ficar com sutiã, tinha que ficar com top, segurando aquela mama gigante. Então, é uma cirurgia que as pacientes, a gente liberta elas para uma nova vida de exercício físico, caminhada, natação, enfim. É uma cirurgia que traz muita satisfação mesmo. A gente orienta para essas pacientes não só na estética, mas também
aquela paciente a gente põe um pezinho na reparadora. E é por isso que no meu consultório hoje, eu até aceito operar essa paciente quando ela está com um peso um pouco acima do normal, porque às vezes essas pacientes elas têm verdadeira dificuldade de perder peso por causa da mama. Então a gente opera a mama, reduz a mama, dá uma qualidade de vida melhor para essa paciente e aí ela vai viver a vida dela num outro padrão, que agora sim ela pode emagrecer, pode fazer às vezes até um crossfit que ela não consegue fazer com aquele volume mamário, né? Então a gente libera ela para, que nem eu disse, para uma nova vida de qualidade de vida mesmo. E você falando sobre isso, né, a gente sabe a importância que é não só a questão estética, mas também de saúde dessa paciente. Então, a paciente que tá ali com dor, então, aquela mama pesada. Exatamente. Né? Então, realmente acho que muda muito a vida. E além da saúde, os aspectos psicológicos dessa paciente, né? A gente ouve pacientes falando assim, poxa, até o emprego melhorou, até a rentabilidade delas. Por quê? Porque elas se lançam mais, elas... às vezes pela vergonha de ter uma mama muito grande, acabam ficando muito retraídas e depois elas procuram novos caminhos, né, que trazem assim, essa liberdade em todos os aspectos, que nem eu falei, trabalho, né, que seria financeiro, de bem-estar, relacionamento, né, que elas começam a se relacionar muito melhor também, por ter uma mama agora mais aceitável. Você falou sobre também a questão de explante. Quais mudanças que você viu aí ao longo dos anos que está acontecendo em relação à prótese mamária? Em relação à mama em si, né? Porque a gente segue tendências. Antes é mais bonito de um jeito, agora é mais bonito de outro. Como que é? Então, a medicina ela vai estar sempre em prol dos desejos dos nossos pacientes, né? Do que a sociedade vai trazer para dentro do nosso consultório. Mas uma coisa que foi muito interessante nos últimos anos, a gente como médico, a gente aprendeu que o mais importante se chama sustentação mamária. Então, antigamente, o bonito daquela mama, bem apresentável, aquela mama com colo marcado, a linha de clivagem, que é aquela linha do meio, a gente colocava as próteses, vamos colocar uma prótese grande, que essa prótese ela vai preencher todos esses critérios que a gente gosta dentro de uma paciente. E qual foi a mudança que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o mais importante é a sustentação da prótese de silicone. Então, às vezes, colocar uma prótese grande, o músculo não consegue sustentar essa prótese. E essa prótese pode cair para o lado, cair para baixo, e todo aquele colo que a paciente gosta, do colo alto e a linha medial, né, a linha de clivagem, ela se perde. Então, às vezes, é muito melhor a gente colocar uma prótese menor, que vai ser uma prótese estável, que ela vai ficar presa dentro das alças musculares, que a gente chama, para um resultado a longo prazo, do que aquela prótese grande. Então, além da gente estar colocando próteses menores por pedidos das pacientes, né, as pacientes não querem mais aquelas mamas tão volumosas que tinha ali década de 90, 2000, enfim. A gente sabe que a mama, a prótese pequena, ela vai ter estabilidade e resultado a longo prazo. Então, essa foi a grande mudança e o grande aprendizado que a gente teve com a estruturação de cirurgias mamárias. Nossa, você imagina também, né, o quão frustrante é para uma paciente que foi lá, realizou o sonho da cirurgia e passou alguns anos, a mama caiu. Exatamente. Aí ela vai no contrário de tudo que a gente falou da paciente da mama redutora, que é a mama pesada, a mama que incomoda, é a mama que atrapalha no exercício físico. Então, quando a gente fala hoje de explante, troca de prótese, a gente atende muito essas pacientes de antigamente com mamas grandes, né, com próteses grandes, que hoje querem uma prótese menor, justamente para ter essa liberdade, né, para não retornar para aquela mama pesada que tanto incomodava ela no passado. Excelente. E existem técnicas mais modernas para deixar o resultado das cirurgias mamárias mais naturais? As técnicas mais modernas, hoje, elas pautam muito a estruturação, né? É importante a gente ter em mente que a gente vai ter duas situações para tratar dentro de uma cirurgia mamária. Primeiro é prótese, segundo é mama, e uma não tem nada a ver com a outra. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem mamária, de uma cirurgia mamária, a gente tem que pensar o que eu vou fazer para essa prótese ficar estável, para ela ficar bem presa, e o que eu vou fazer para o parênquima, para o tecido mamário, também os dois ficarem conversando, porque não adianta eu deixar uma prótese alta, uma prótese baixa, enfim, sem comunicação com esse tecido. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz alça muscular, ou seja, a gente coloca essa prótese atrás do músculo e deixa algumas partes do músculo conectada na costela, para ele segurar essa prótese. Com isso, a gente garante a sustentação da prótese. Então, essa prótese ela vai ficar muito estável. Uma segunda técnica que a gente utiliza se chama sutiã interno, que é onde a gente faz a incisão da mama, a gente faz vários pontos ali no sulco mamário para prender esse sulco, para dar sustentação tanto para a prótese quanto para toda a estruturação da mama. Feito isso, agora a gente vai pensar no parênquima, vamos pensar no tecido. Eu, particularmente, eu gosto de subir a mama com um tecido mais leve,
Por quê? Porque a lei da gravidade continua agindo. E aí, quanto mais leve essa mama tiver lá em cima, mais estável ela fica. E aí, para a gente deixar essa mama leve, envolve ressecção, envolve tirar tecido. Então, a gente tira tecido, posiciona essa mama e deixa uma prótese bem estável, pensando em estruturação e resultado a longo prazo. Para não acontecer o que você falou, a mama ceder e virar uma frustração para a paciente. Doutor João Felipe, em relação, então, à prótese de mama, ainda falando um pouquinho sobre ela, a cirurgia de recuperação rápida, como que ela é feita e quais são realmente os diferenciais dessa cirurgia para uma cirurgia convencional? Quem trouxe essa cirurgia para a gente foi um cirurgião plástico norte-americano, né? E é uma cirurgia que, assim, parece que é muito recente, mas os estudos e os conhecimentos dela já passam aí de praticamente 2 décadas. Porque antigamente todo mundo conhece alguém que fez uma cirurgia de prótese de silicone e ficava com o braço amarrado, não podia nem respirar direito. E aí a gente foi vendo que determinadas táticas no momento intraoperatório e no pós-operatório imediato, ou seja, logo que a paciente acorda, permitem uma mobilização mais precoce do braço e permite que essa paciente ela retorna muito mais rápido para as atividades dela. Então, o cirurgião, ele vai... É uma questão muito técnica, mas ele vai seguir praticamente 14 passos ao longo da colocação da prótese de silicone e ele tem que ter uma equipe muito preparada para o pós-operatório, fisioterapeuta, para fazer toda a movimentação. Com isso, a recuperação praticamente ocorre em 24 horas, essa paciente está muito liberada para fazer muitas coisas. Eu, por cautela, isso é conduta minha, eu ainda gosto de segurar para algumas coisas, porque a gente tem sim ainda risco de infecção, sangramento, enfim. Mas hoje a liberdade ela vem muito mais rápido, né, numa cirurgia dessa do que antigamente, que a paciente, às vezes usavam até faixas, né, a paciente ficava enfaixada. Hoje isso não faz parte mais da nossa rotina, do dia a dia, pelo contrário, hoje a gente usa táticas para liberar a paciente, mesmo porque hoje a mulher ela é muito mais ativa, né, hoje a mulher ela trabalha, ela, assim, então eu tenho muitas pacientes que falam, doutor, eu vou operar, mas eu tenho pouco tempo para ficar parado. Né? Então ela tem a família para cuidar, filho, esporte, hoje é uma realidade que entrou também, né? Todas as gerações aí, então a gente tem que estar evoluindo, acompanhando essa evolução também da sociedade, né? Você falou sobre esporte, né? Tem tudo a ver com questão de estilo de vida. Então, como esse estilo de vida da paciente influencia nos resultados da cirurgia? E como os bons hábitos podem ajudar na recuperação? Legal. Eu vejo assim que no meu consultório, depois principalmente ali da pandemia, eu acho que hoje o cirurgião plástico ele tem que estar muito antenado com o hábito de vida das pacientes. É por isso até que no meu consultório hoje eu tenho um monte de profissional, tenho um nutricionista, esteticista, fisioterapeuta, enfim, a gente conversa muito com essas profissionais antes de fazer uma abordagem para paciente. Por quê? A gente não pode pensar só com um bisturi na mão. Vem aqui, eu te corto, faço uma lipo, faço uma abdominoplastia. A cirurgia plástica ela é muito mais do que isso. A cirurgia plástica ela envolve uma mudança de hábito de vida. A gente precisa entregar para a paciente assim, olha, poxa, depois que eu operei, minha vida mudou. Mas mudou por quê? Porque eu pus uma prótese e ficou esteticamente mais bonita? Não, porque os meus hábitos de vida eles foram assim replanejados. Então, a gente pega muitas pacientes que têm dificuldade de dormir, pacientes que vinham de hábitos nocivos, de tabagismo, hábitos alimentares, obesidade. E essas pacientes, às vezes, elas tentam e não conseguem sair desse ciclo. Quando elas colocam a cirurgia plástica como objetivo, elas se preparam, fazem toda uma programação, fazem essa mudança de vida, talvez pensando na plástica. Elas meio que, vão dizer assim, elas se enganam pensando que é pela plástica. E quando elas operam, e elas mantêm esse hábito de vida, o resultado é maravilhoso, porque ela não ganhou só uma cirurgia plástica, ela ganhou uma nova vida. Eu brinco com elas, falo, olha, agora você vai ser uma avó ativa. Quando você ficar velha, você vai correr atrás do seu neto, você vai ser uma avó ativa, longe de medicamentos, porque isso a gente nota muito também. Essas pacientes, às vezes, elas chegam com uma carga muito grande de medicamento, de hipertensão, diabetes, enfim. E o próprio emagrecimento, a própria mudança de vida, resolve tudo isso, né? Então, no consultório do cirurgião plástico, hoje, a gente precisa focar nisso, a gente precisa estar atento com isso, atender isso dentro da paciente, porque esse é o meu objetivo, é entregar uma mudança de vida para a paciente. Não apenas fazer um corte ali, tirar tem uma sobra de pele no abdômen, vem aqui que eu corto seu abdômen, tiro a sobra de pele, tchau, tá liberada, né? Então a gente gosta assim, encontrar aquela paciente e falar, poxa doutor, minha vida mudou, hoje eu sou outra pessoa, graças à cirurgia plástica. Então hábitos de vida, eles andam diretamente relacionados com a nossa cirurgia. E você falando, eu consigo fazer uma conexão bem clara em relação a isso, né?
Então, a paciente, muitas vezes, ela lutou por a vida inteira para conseguir atingir aquele corpo, para ela aquilo se tornou impossível. Então, ela desanima. Aí ela vai para a cirurgia, Isso. consegue olhar no espelho o resultado que ela sempre sonhou. Então, isso é um estímulo para ela Exatamente. eu vou manter essa dieta, eu vou manter a academia, porque agora eu olho e vejo o que eu sempre quis, Exatamente. né? Então, Eu digo que todo ser humano, tudo na nossa vida, a gente gosta de ter recompensa, né? Poxa, quantas pessoas vão na academia 1, 2 anos e falam, meu Deus, não estou vendo resultado. Isso serve em todas as nossas esferas, né? Você abre um negócio, você quer ter a recompensa, que seja financeira, que seja da satisfação de estar trabalhando. E você, quando você está envolvida numa coisa que você fala, poxa, eu estou aqui me dedicando, estou fazendo dieta, fazendo exercício e não estou tendo essa recompensa, isso é muito frustrante. E às vezes a cirurgia, ela tira aquela sobra de pele, aquela gordura que a paciente se olha no espelho e fala, opa, peraí, tem um músculo aparecendo aqui atrás, tem alguma coisa, então vamos lá. E ela começa a ver, né, essa recompensa, ixi, ela engata a segunda marcha e vai embora. É muito legal. Nunca mais. Exatamente, nunca mais volta. Nunca mais. Após a cirurgia, quais são os cuidados essenciais para garantir uma boa cicatrização e a questão de durabilidade desse resultado? Eu diria que hoje é muito focado nos hábitos alimentares. Eles são, sim, responsáveis por uma boa cicatrização, por manter esse resultado a longo prazo. Hoje as pacientes elas têm uma noção muito melhor de dietas saudáveis. Todo mundo hoje tem uma certa noção do que faz bem, do que faz mal. Às vezes a gente dá umas escorregadas ali, mas sabe que está errado, né? Então a cicatrização ela é muito importante, a alimentação ela é muito importante para a cicatrização. A gente mora numa região de muita exposição solar, então eu sempre falo isso para as pacientes, olha, cuidado com o sol em cicatriz, existe um período que a paciente não pode tomar sol nessa cicatriz, é por isso que nos meses de junho, julho, agosto, as pacientes gostam muito de operar, pelo frio e também por essa menor exposição ao sol. Além disso, assim, você pegar uma paciente, operar, vamos supor que ela tem uma irmã gêmea, igualzinho, o mesmo código genético, tudo, e você opera a irmã dela. Uma vai para a academia, se cuida e outra não. O resultado é totalmente diferente. Então, além disso tudo que eu falei, exercício físico, ele está sempre muito relacionado, tanto no pós-operatório quanto no pré. Essa paciente, quando ela já chega com um índice de gordura menor e uma massa muscular maior, ela suporta muito melhor a cirurgia, que não deixa de ser um trauma para o organismo, e ela vai ter uma recuperação também muito mais agradável, muito mais tranquila. E esse processo de recuperação leva em quanto tempo, em média? Depende muito do que a gente vai propor para essa paciente. Eu tenho muitas pacientes que me procuram para fazer a famosa mom makeover, que é a cirurgia da mamãe. Aquela paciente que já teve os filhos, 2, 3, 4, enfim. Fala, doutor, não quero ter mais filho. Conversa com o marido, né? É muito importante essa participação de toda a família, do marido, enfim. E falam, olha, chegou a hora agora de cuidar do corpo. A mulher emprestou o corpo, né, para a família, ficou com aquelas sequelas, estria, diástase, que é o afastamento da musculatura abdominal, enfim, todo aquele trauma no corpo da mulher, e a gente faz uma cirurgia que a gente fala uma cirurgia combinada. Essa cirurgia eu peço para a paciente em torno ali de 3 semanas de repouso tranquilo, e 40 dias a 50 dias para exercício, uma atividade um pouquinho mais pesada. Mas é claro que assim, a gente não consegue padronizar a recuperação. Você sabe que eu fiz uma vez um documento, eu dava para minhas pacientes, ó, você vai seguir o que está escrito aqui, banho assim, academia com tanto tempo, e tinha uma lista lá, eu falava, meu Deus do céu, mas essa paciente aqui, com uma semana, eu já tem que segurar para não ir na academia. E tinha umas outras que eram um pouco mais lentificada a recuperação. O que eu fiz hoje? Equipe que acompanha essas pacientes e a gente dá o tempo necessário para cada um. A gente respeita o tempo de cada paciente. Isso é o mais importante. Existe um tempo padrão, vamos dizer assim, mas elas vai variar de paciente para paciente. Mas eu diria que 3 semanas hoje a recuperação é bem legal já. Excelente. Você falou sobre o Mommy Makeover, que é essa técnica, né, que você falou combinada. Isso. Quais que são as indicações, né? É para essa mãe? O que envolve essa cirurgia? Ela é uma cirurgia combinada, então a Mom Makeover é uma cirurgia combinada de lipoescultura, mamoplastia, pode ser mamoplastia com prótese, sem prótese, mamoplastia só de aumento, que é só a colocação de prótese, e uma abdominoplastia. Quanto que a gente indica essa cirurgia? Primeiro, a gente leva em consideração a idade e os fatores de saúde dessa paciente. Ela tem que estar com tudo bem legal, tem que ser uma paciente assim... Eu evito pacientes acima de 50 anos, nesse caso, normalmente a gente divide em 2 até mesmo 3 procedimentos. Paciente com tudo, assim, com o exame tudo certo, avaliação cardiológica, anestésica, não ter uma taxa de gordura muito alta, vamos indicar cirurgia. Vamos indicar cirurgia
desde que nenhum desses 3 procedimentos sejam procedimentos demorados. Eu não posso fazer uma lipoescultura para uma paciente e depois uma mama muito volumosa, que eu vou levar muito tempo ali, que vai demandar muito tempo, e depois partir para o abdômen já com muito tempo de paciente em sala. E o porquê que essa cirurgia não pode ser demorada? Isso é muito importante. A gente tem 2 fatores muito importantes. Primeiro, é porque a gente já sabe que quanto maior o tempo de cirurgia, maiores são as complicações para essa paciente. E segundo, que eu sempre falo para minha paciente, é o tempo que eu vou expor a minha equipe a um procedimento cirúrgico. Porque assim, é como se você fosse um comandante do avião. O cirurgião plástico, ele está comandando tudo. A gente não pode, eu não posso colocar eu e a minha equipe para fazer cirurgias de 11, 12, 13 horas. Né? A nossa capacidade física, ela, no final, ela vai decaindo. Então a gente faz todo um planejamento, né, vamos dizer, do comandante de voo, fala, olha, vai ter um voo tranquilo, dentro de um tempo aceitável, a equipe vai suportar, aí a gente indica essa cirurgia para paciente. Nossa, uma excelente opção, né? Como você falou, eu achei muito legal a sua fala, emprestou o corpo para a família. Exatamente. Então, eu acho que realmente essa mulher, ela merece. Exatamente. Ela merece esse cuidado, né? Eu aprendi isso com uma paciente. Ela falou, uma vez eu atendi uma paciente, essa história foi muito interessante. Ela sentou na minha frente e quando a paciente vai com o marido só, enquanto você não termina, ele só quer saber do preço. Ai, meu Deus, quanto que eu vou gastar? E o marido pensando no carro, na casa, não sei o quê. E aí eu expliquei, olha, nós vamos usar prótese assim, vai fazer uma lipoaspiração, expliquei. Aí, lógico, veio a pergunta do marido. Doutor, quanto que vai custar isso? E hoje eu tenho uma equipe financeira que fala sobre preço, condição, enfim. A esposa, e era uma esposa nova, ela tinha 25 anos e o casal já tinha 2 filhos. Ela virou para ele e falou assim, eu não quero saber quanto vai custar. A gestação, ela destruiu o meu corpo. Você tá com o teu corpo aí, não teve diástase, não teve sobra de pele, então nós vamos sim fazer minha cirurgia. Eu emprestei meu corpo, agora é a hora de você me ajudar. E aquilo ali me marcou. Eu acho que é bem interessante, né? Eu também, como sou casado, eu tenho 2 filhos e eu também cheguei nessa conclusão com a minha esposa, né? Falei, olha, construí uma família e levei ela também, fiz uma cirurgia plástica nela também. Falei, agora vou devolver, ou pelo menos tentar devolver, né, o que tinha antes das gestações. Então isso realmente é uma coisa que o marido, os filhos, mãe, todo mundo tem que entrar ali para ajudar essa mulher a resgatar a autoestima dela. E com certeza isso vai refletir nessa convivência familiar, porque é uma mulher com autoestima, é uma mulher feliz e que vai retribuir para essa família toda a alegria que ela está sentindo, né? Exatamente. E assim, a gente vai conversando aqui, vai lembrando de histórias, né? Isso é bem interessante. Uma outra história também, né? É bem pautado nisso que você me falou. A autoestima de uma paciente, ela refletiu na família inteira. Por quê? O marido sempre queria ir para a praia. E essa paciente, ela nunca ia para a praia. Ah, não vamos. E aí, um belo dia, operei a paciente. Essa paciente eu operei ela mais ou menos em abril. E aí eu faço os acompanhamentos, chegou no final do ano, eles foram para a praia. Aí no ano seguinte o marido veio conversar, falou, doutor, ela nunca me falou nada. Mas eu tenho certeza, a gente passou anos sem ir para a praia, anos sem poder curtir, e agora esse final de ano ela quis ir para a praia, eu nunca nem perguntei isso para ela, mas assim, com a convicção que ela topou ir para a praia, porque agora ela tá mais com a autoestima realizada. Então é o que você falou, o impacto ele gera não só nessa mulher, ele gera no marido que agora vai para a praia, gera nas crianças, que poxa, que criança que não quer ir para a praia, né? Então isso é, assim, quando a gente consegue atingir o nosso verdadeiro objetivo da cirurgia plástica, isso é muito legal mesmo. Eu imagino quão gratificante seja para você que acompanha essas histórias e que faz parte, né, dessas mudanças, dessas histórias de vida. E é muito legal, parabéns pelo trabalho. É muito mais do que estética. Exatamente. É qualidade de vida. E isso, essa satisfação, né, que a gente tem do trabalho, isso é muito legal. O consultório de cirurgia plástica, a gente ouve histórias maravilhosas, a gente ouve superação de casais, de pessoas sozinhas, enfim. E participar disso, né? Você se torna, assim, uma ferramenta na vida dessas pacientes, né? Isso é muito gratificante. A gente chega em casa, assim, realizado de fazer parte dessa mudança da vida das pacientes, com certeza. Parabéns! Muito bom. O ganho ou a perca de peso também comprometem os resultados da cirurgia mamária? Com certeza. É importante a paciente ter na mente dela que a mama, ela é composta praticamente de 2 tecidos, vamos dizer assim, glândula e gordura. A glândula é um tecido estável, a glândula dificilmente ela vai crescer muito ao longo dos anos. Ela tem uma resposta hormonal ali na época da gestação, que cresce, que se prepara para uma amamentação, mas ela tem um padrão mais estável.
Quando a gente fala do componente de gordura, esse sim, ele é responsivo ao metabolismo. Então vamos lá, operei uma paciente, pus uma prótese, ela emagreceu muito, aquela gordura que ela tem na mama vai secar. E aí aquele preenchimento mamário, né, a pele vai ficar flácida e a mama vai ceder. E o contrário é verdadeiro. O paciente ganhou peso, a célula de gordura ela aumenta, essa célula fica muito pesada e naturalmente essa mama cede. E hoje, como a gente trabalha com muita estruturação da prótese, né, a gente coloca essa prótese atrás do músculo, uma mama pesada vai cair. E aí vai fazer o que a gente chama de dupla bolha. Bolha lá de cima, que é a prótese, bolha aqui embaixo, que é a mama. E a gente precisa reposicionar. E uma outra coisa que eu falo muito para as pacientes, a mama cai, essa mama fica pesada, mas o conjunto do corpo muda. Então o abdômen cresce, as laterais crescem, perde todo o encantamento daquela mama que estava ali em harmonia com aquele corpo. E às vezes essa paciente ela ganha peso, ela volta para mim e fala assim, doutor, eu quero colocar uma prótese maior. Ela não, porque o corpo dela cresceu, então ela não está pensando em reduzir o corpo, ela está pensando em aumentar a mama para manter a proporção. Quando que, na verdade, ela emagrecendo, está resolvida, ela não precisa fazer outra cirurgia. Então, o ganho de peso e a perda de peso, elas têm que ser muito bem programadas antes da cirurgia, né? Lógico que assim, a perda, né? O ganho ninguém vai ter ganho de peso, para que isso não comprometa no resultado da paciente. Excelente. E para quem pratica esportes, como a musculação, por exemplo, há alguma recomendação específica sobre esse tipo de prótese ou técnica cirúrgica? A gente tem basicamente duas maneiras de colocar a prótese de silicone, ou lá atrás do músculo ou na frente do músculo. Quando a gente está colocando a prótese na frente do músculo, a gente está assumindo que só a pele e a mama vão cobrir essa prótese. Pacientes que são muito atletas, pacientes que hoje com crossfit, que tem uma taxa de gordura muito baixa e que elas começam a ganhar uma musculatura, essa prótese ela fica muito artificial, ela fica muito palpável, porque a pele sofre uma atrofia. Isso se chama rippling. E aí a gente vê todas vamos dizer assim, as ranhuras da prótese na pele da paciente. A musculatura, ela serve como um envelope a mais. Então, para essa paciente que ela tem uma taxa de gordura baixa e que ela vai manter esse hábito de vida, que você olha para ela e fala, essa paciente não vai sair da academia, já faz parte da vida dela, colocação de prótese atrás do músculo, que a gente pode utilizar uma técnica que chama dual plano, que é um plano duplo. Uma parte fica atrás do músculo, outra parte fica atrás da glândula. Atrás da glândula para projetar e atrás do músculo para proteger, para que não aconteça essa situação de pele ficar muito fina e a prótese ficar muito visível. E também, lógico, colocação de alça muscular para sustentar a prótese. Então, hoje, no meu consultório, pacientes que são muito magras, que fazem muito exercício, eu coloco sempre, não vou te dizer sempre, mas a orientação que eu dou para a paciente é atrás do músculo. Isso interfere na aparência? Então, por exemplo, eu quero uma prótese projetada, não dá para ser atrás do músculo. Como que é? Essa também é uma dúvida que as pacientes têm muito. Eu quero colocar na frente do músculo porque eu quero a minha prótese mais visível. Eu quero colocar atrás do músculo porque eu quero a prótese mais natural. O princípio básico de prótese visível, né, de colo marcado ou naturalidade, não é esse. A gente tem outros critérios que são muito mais importantes. Por exemplo, a taxa de gordura. Por quê? Se essa paciente tem muita gordura, né, se a camada de gordura embaixo da pele dela for muito espessa, é como você colocar uma prótese e tampar ela com um cobertor. Você não vai ver. Aquela paciente que é muito magrinha, eu estou colocando a prótese e estou tampando essa prótese com um lençol. Então, isso daí já é o primeiro critério, né? É a taxa de gordura da paciente. Outra coisa muito importante, posição da mama. A gente tem paciente que ela não tem a mama caída, ela tem a implantação da mama baixa. Então, em vez da mama estar implantada no lugar certo, é uma mama que é um pouquinho mais baixa, sem sobra de pele, sem estar caída. Como que eu vou falar para essa paciente, olha, você vai ter um colo muito marcado, sendo que a sua mama é muito baixa. Não adianta eu pôr a prótese aqui em cima e esquecer a mama lá embaixo. Esse é um critério importante que a gente leva em consideração também. E a sustentação, que é o que eu sempre falo para a paciente, muito melhor uma prótese estruturada, sustentada, do que uma prótese que cede. Então, às vezes, colocar na frente do músculo, nada está sustentando essa prótese, só a pele. Essa prótese está, vamos dizer assim, sustentada pelo tecido de gordura e pele, enquanto que atrás do músculo a gente consegue sim utilizar a musculatura. Então, isso vai definir muito mais se a sua prótese vai ser marcada, se ela vai ser projetada, do que simplesmente o plano que a gente vai utilizar ela. Excelente, doutor. Essa eu acho que sanou minhas dúvidas e de muitas pessoas que estavam nos ouvindo. Exatamente. Isso, e as pacientes já vêm com uma ideia pré-formada, né? Então a gente tem que ir quebrando isso ao longo da consulta. É uma consulta bem demorada, explicar bem para a paciente para que ela saia com informação. Porque eu digo que assim,
A informação é o que leva segurança para a paciente. Quando ela sai com informação, ela fala, vou operar e acabou. Ela está segura do que ela vai fazer. Perfeito. A flacidez, ela também pode ser corrigida apenas com prótese ou é necessário associar a mastopexia? É um erro muito comum a gente utilizar próteses grandes para resolver a flacidez. Para quem está me escutando, assim, só para explicar, às vezes a paciente ela tem uma pele um pouco flácida, que está sobrando, a gente vai lá e coloca uma prótese bem grande para distender, né? Para deixar essa pele bem estendida. Lindo, maravilhoso, mas até quando? Porque a prótese grande é uma prótese pesada, uma prótese que não tem estruturação, uma prótese que cai. Nesses casos, quando eu percebo que tem uma flacidez, isso pode complicar, eu prefiro prótese pequena, tá? Com projeção e tudo mais. Pequena que eu digo assim, uma prótese que seja adequada para paciente, mas indicar uma mastopexia. Doutor, não quero cicatriz de mastopexia, que é cicatriz em T, cicatriz em L, enfim, não quero, eu prefiro uma prótese grande. Eu falo, olha, não vou te operar. Eu prefiro não colocar uma prótese gigante para distender toda essa pele, já que você não quer tá com uma cicatriz de mastopexia. Por quê? Porque cirurgia plástica envolve troca. Você vai fazer uma abdominoplastia, eu vou te dar uma cicatriz em troca de tirar uma pele. Vale a pena? Poxa, vale a pena. Tem paciente que nem se preocupa, ela tem tanta pele no abdômen que ela não tá nem aí. Ela fala, não, o que é uma cicatriz que eu vou esconder num biquíni, numa calça, perto dessa pele que nem roupa eu tô conseguindo usar. Então essa paciente não se incomoda. A mama, a mesma coisa. Vale a pena fazer uma mastopexia ou sua mama é uma mama que talvez não te incomode muito? Ah, doutor, quer saber? Realmente eu prefiro ficar sem a cicatriz. Não opera. Então é uma outra opção também. Deixa aquela pele um pouco flácida ali, não opera. E no futuro, envelheceu, engordou, emagreceu. Não, agora caiu mesmo. Agora a minha cabeça está aberta para uma cicatriz. Faz a mastopexia. Mas jamais corrigir um erro com outro erro, que é a prótese grande. Você falou sobre cicatriz. Eu acho que esse é, assim, né, uma preocupação, por mais que muitas vezes seja sonho. E essas cicatrizes, né, tem técnicas para reduzir o tamanho, para reduzir coloração, para diminuir esse aspecto, independente de qual cirurgia seja. Com certeza. Na cirurgia mamária, principalmente, a evolução foi muito na questão de cicatriz. Além da estruturação, foi de cicatriz. Então, hoje, a gente faz técnicas em L, que a vertical desce, mas ela vai só para a lateral ou horizontal. Ou, quando a gente pega todo o sulco da mama, a gente faz a short scar, que é aquela cicatriz pequena, que ela fica muito restrita à região do meio da mama. A gente evita principalmente a região do centro do tórax, bem na região do meio aqui, que é onde aparece no biquíni, no vestido. Então hoje a gente consegue, na cicatriz vertical, na cicatriz da areola, também fazer uma compensação de pele, retira um pouco de pele por ali, para deixar a cicatriz lá embaixo, que é a cicatriz que mais incomoda as pacientes, livre de ser aquela extensão gigante, né? Então a gente consegue muito. Além disso, tratamentos cosméticos, tratamentos com fitas de silicone, aplicações às vezes de corticoide e a tecnologia, né? Que a tecnologia aí chegou para ajudar muito. A gente tem laser de CO2, hoje o fotona ajuda muito. Eu tenho na minha clínica, a gente indica muito para as pacientes, luz pulsada, enfim, muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a cicatriz. Mas claro, a genética é mandatária sobre o que vai ser a cicatriz dessa paciente. Perfeito. E o que você recomenda para as pacientes que desejam fazer a cirurgia, mas ainda têm receio do procedimento? Paciente que tem receio, eu vou te dizer que são assim, é muito comum. As pacientes querem operar, mas elas têm medo. E eu sou assim, a minha base é informação traz segurança. Essa paciente, quando ela está com medo, quando ela procura um cirurgião, ela procura informações. Isso é do ser humano, né? Você vai fazer uma viagem, quanto mais informação você tem, para onde você vai, onde você vai dormir, que hotel você vai ficar, isso te traz uma segurança, né? Isso, o desconhecido, ele é muito difícil para nós. Então, procure informação, mas informação de qualidade, né? Hoje com a rede social, maravilhoso, a gente fala muita coisa boa, eu vejo médicos, amigos meus, assim, explicando coisas maravilhosas, assim, que às vezes até eu paro para escutar, sabe? Falo, poxa, que bacana. Mas tem uma outra parte também de facilidades que são vendidas que talvez não é bem assim. Então, a insegurança, às vezes ela está muito pautada na falta de informação. Por isso que eu gosto que a paciente esteja presente, o marido, a mãe, ou seja, quem vai acompanhar, passar todas as informações, gerar essa segurança. E aí, com informação, saber quem é o cirurgião que vai operar, né? Criar afinidade com esse cirurgião, porque hoje a gente tem muito cirurgião muito capacitado,
mas existe um perfil de cirurgião, aquele perfil que você olha e fala, poxa, eu gostei desse médico. O jeito que ele fala, o tom de voz dele, encaixou comigo, eu vou nele. Cirurgião bem capacitado, beleza, vamos para a segunda parte. Onde ele opera? Opera em hospital, presença de anestesista, ele vai pedir todos os exames, vou passar com cardiologista, vou passar com anestesista, vai. Então, nisso, cada etapa a gente está reduzindo o risco. E na redução de risco, passando confiança para essa nossa paciente. Poxa, Deus me livre, aconteceu alguma coisa, ele tem capacidade para resolver? Tem. Porque hoje a gente vê muita gente aventurando em procedimentos estéticos e quando, olha, deu uma complicaçãozinha aqui, manda para a clínica do vizinho. Né? Eu atendo direto, o telefone da clínica toca, fiz um procedimento assim, o doutor sabe que consegue me ajudar e tudo mais. Então eu sempre falo isso para o paciente, pergunte o que pode acontecer e se o seu cirurgião está capacitado. Não. Se acontecer isso, a gente está resolvido, a gente está dentro de um ambiente, a gente está dentro de um lugar que pode te dar suporte. Com isso, a segurança vem e o medo vai embora. E aí fica só aquela ansiedade, que eu falo para o paciente, curta essa ansiedade, você vai sentir saudade. Na noite anterior, bastante ansiedade, depois passa, elas falam, nossa, doutor, foi um momento de muita ansiedade, não sei o quê, passou tudo, graças a Deus, tudo certo. Se pudesse, até faria antes, né? Se pudesse, faria antes e depois volta para fazer de novo. Fala, nossa, mas é tão tranquilo, acho que eu vou fazer mais uma. Isso acontece também, bastante. Eu imagino. Bom, doutor, agora a gente vai para um jogo de perguntas rápidas, tá? Vamos lá. Mito ou verdade? A prótese de silicone precisa ser trocada a cada 10 anos. É um mito e uma verdade ao mesmo tempo. Porque, assim, dizer que a prótese é eterna, não tem como. Colocar uma prótese de silicone numa paciente de 20 anos e falar, essa prótese vai durar para sempre, essa paciente vai viver até 100 anos, ela vai ficar 80 anos com a prótese? Não recomendo. Eu falo para a paciente assim, olha, as fábricas dão garantia de 10 anos. Se a gente tiver algum probleminha com a prótese, em 10 anos você está coberta a garantia da prótese. Mas, paciente de 20, 30, 40, 50 anos, eu falo, se programa para fazer uma troca. 10, 15, 20 anos, mas se programa. A gente não sabe, é imprevisível. Mas tem em mente, você tem um dispositivo industrializado dentro de você que pode sim necessitar de uma troca. Jamais opere com aquela ideia do tipo assim, vou colocar essa prótese e vai ser para sempre. Não sei quem divulgou isso aí, tem que quebrar essa ideia aí na população. Mito ou verdade? Quem faz cirurgia de redução de mama nunca mais tem crescimento mamário. Pode ter crescimento porque a mama, ela tem 2 componentes, glândula e gordura. Glândula a gente remove e ela não vai crescer novamente, o organismo não produz novas glândulas. Mas a gordura residual, que é aquela gordurinha que fica, ela é responsiva ao metabolismo. Então, se a paciente engordar, vai acumular a gordura ali, vai crescer. Essa mama crescendo, ela vai pesar, pesando, ela vai cair. Então, a paciente tem que se cuidar, porque senão ela pode sim voltar a crescer, principalmente do componente gorduroso. Mito ou verdade? Próteses grandes sempre deixam um resultado artificial. Nem sempre. Elas podem deixar um resultado artificial, como também pode deixar um resultado nada agradável, porque por ser grande, elas podem pesar e cair. Então hoje, antes de pensar em tamanho, qualquer coisa, a gente pensa em estruturação. Primeiramente, uma prótese estruturada. Se for uma prótese muito grande, que ela fica com resultado maravilhoso nos primeiros meses, ela pode cair e aí não vai ficar um resultado artificial, mas vai ficar parecendo até que a paciente está acima do peso. Ela vai pôr um vestidinho, qualquer roupa ali, fica aquela mama muito volumosa, não é legal. Mito ou verdade? Parar de fumar antes da cirurgia melhora a cicatrização. Olha, pelo amor de Deus, essa paciente não pode estar fumando. Cirurgia plástica não combina com cigarro, não é só pela cicatriz e por complicações, mas é por hábitos de vida. A cirurgia plástica, ela vem para trazer uma nova era para a vida dessa paciente. Então, se ela ainda está fumando, se ela ainda está com hábitos muito nocivos, ela não é uma paciente candidata a uma mudança de vida que a cirurgia plástica traz para ela. Com certeza, o cigarro aumenta a chance de sangramento, de infecção, cicatrizações assim mais alargadas, mais com hipercromias, mas, além disso, traz o maior risco, que é a paciente esquecer de mudar o hábito de vida dela. Perfeito. Agora a gente vai para perguntas de pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Vamos lá. Doutor, tenho seios muito grandes e sinto dores nas costas. A cirurgia de redução resolve o meu problema definitivamente? A redução de mama é uma das cirurgias mais libertadoras. Essa paciente, ela chega pra gente com dor nas costas, desconforto nos ombros, baixa autoestima, as roupas dela são limitadas por causa desse tipo de mama.
Então, a redução de mama, normalmente, quando a mama é muito volumosa, eu não recomendo a utilização de prótese de silicone. A gente reduz e a gente coloca essa paciente numa nova era, num novo horizonte dela. Então, resolve muito, inclusive dores nas costas, dores na cervical, dor na lombar e até mudança de postura dessa paciente. Então, o ganho dela é imenso, com certeza. Doutor, ouvi falar que a amamentação pode ser comprometida após a cirurgia. Isso é verdade? Depende da cirurgia. Aquelas pacientes que a gente vai mexer muito na estrutura da mama dela, então, por exemplo, ela tem uma mama muito caída, uma mama muito volumosa, eu vou precisar atuar na região de glândula, fazer um reposicionamento, ou seja, fazer um lifting, subir essa glândula. Com isso, a gente mexe em glândula, mas também nos ductos, ela pode sim ter a amamentação prejudicada. Agora, uma colocação de prótese ou só uma leve subida, né, uma leve ascensão da mama, que a gente não mexe lá na estrutura profunda, não tem problema. Doutor, quero aumentar minhas mamas, mas tenho medo de que fiquem artificiais. Como escolher a prótese ideal? A prótese ideal a gente vai escolher de acordo com a paciente. Então a gente vai ver o tamanho do tórax, a altura dessa paciente, base de mama e também o que ela já tem de tecido mamário. Então a gente vai colocar essa prótese que encaixe para aquele corpo. É por isso que às vezes a paciente fala assim: minha amiga colocou uma prótese de 300 e ficou muito grande. Mas é para cada caso. Uma paciente com tórax mais largo, uma paciente que não tem nada de tecido mamário, às vezes a prótese de 300 gera muita naturalidade. Então isso vai ser muito bem definido através de medidas que a gente faz no nosso consultório e conversando com a nossa paciente também. Doutor, quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a treinar e fazer meus exercícios físicos? Relativo. Tá? Eu libero a paciente hoje com muita antecedência, mas o treino ele é muito relativo. Hoje a gente tem paciente que o treino dela que é crossfit, enquanto outra é um beach tennis, que hoje está tão em alta aí. A gente vai andando com essa paciente, a gente vai acompanhando ela e liberando ela gradativamente para as atividades até que ela chegue lá no ápice, que é o exercício físico. Em média, uma cirurgia de prótese simples, 20 a 30 dias, essa paciente já está assim, com uma autonomia muito grande para a realização de exercício. Às vezes a gente libera um pouco antes, às vezes um pouco depois, vai de cada caso ali, né, individualizado. Por isso a importância, né, doutor, Exatamente. do acompanhamento. Exatamente. Isso é importantíssimo. Tem um médico que acompanha e equipe também que ajuda esse médico a te acompanhar. Doutor, falando ainda sobre prótese mamária, a colocação de enxerto. É uma opção para as pacientes? Por exemplo, fiz uma mamoplastia redutora. Não quero colocar prótese. Eu posso colocar o enxerto? E como que é feito? Quais os resultados, diferença? Essa é uma pergunta muito interessante, né? A colocação de gordura no lugar de prótese, a colocação de gordura na mama. Como funciona? A gente recebe toda semana pacientes querendo fazer esse tipo de procedimento. Importante a paciente entender que assim, a gordura ela é como se fosse uma célula, é uma semente. A gente vai jogar ela numa terra, essa terra tem que estar preparada para que a semente cresça. A mama é uma região pequena e ela não tem uma vascularização muito ampla. Então, se eu pegar ali muita quantidade de gordura, eu vou jogar dentro da mama dessa paciente, essa célula vai morrer. Ela não consegue crescer e ir adiante. E você ter uma célula necrosada dentro do corpo, vai acontecer duas coisas. Ou ela vai ser absorvida, ou ela vai ficar ali encapsulada e pode até virar uma infecção. Então a gente tem que respeitar o que uma mama consegue suportar de gordura. Hoje a gente sabe que no máximo ali 60 até 90 ml a gente coloca de gordura dentro de uma mama. Lembrando que grande parte é absorvida. Então não tem como a gente substituir uma prótese de silicone por gordura. A gente faz, eu vou dizer assim, um refinamento dessa cirurgia com a utilização de gordura para dar uma melhorada naquela mama. E uma outra coisa importante, essa célula de gordura, se ela encapsular, se ela ficar ali como calcificada, ela pode gerar muita dúvida num exame de mamografia, no ultrassom, porque essa paciente vai fazer um ultrassom, vai ter um cisto, mas pode ser aquela célula de gordura que foi enxertada e que não conseguiu evoluir. Então a gente transforma a vida da paciente assim, num verdadeiro Deus nos acuda na hora de fazer exame. Aí ela começa a ir para biópsia, fazendo um monte de biópsia, sendo que não tem necessidade. Então tem que respeitar o que a mama vai suportar de células de gordura e não há ainda como falar para a paciente, olha, vamos tirar aqui sua prótese de 250 ml e colocar 250 ml de gordura aqui, que a gente ainda não consegue. Mas para um refinamento é legal. Excelente. Acho que é uma dúvida não só minha, mas como você falou, de Muito muitas comum. pessoas, né? Muito comum. Às vezes quer aquele resultado mais natural e acha que só a colocação da gordura vai resolver. E não é bem assim. Ela dá um volume, mas não dá para substituir por uma prótese de silicone, com certeza.
Bom, doutor João Felipe, a gente está chegando ao final do nosso Maravilha. podcast. Foi um prazer imenso te receber, conversar sobre tantos assuntos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de deixar? Primeiro, eu agradecer pelo convite, né? Prazer imenso estar aqui. Eu acho que é um trabalho maravilhoso que vocês fazem de trazer, né, a informação de qualidade com profissionais de qualidade. A população é um presente para a população. E a minha mensagem é: a cirurgia plástica não se resume apenas ao ato cirúrgico. Hoje eu aprendi isso, é um preparo antes, intra e pós-operatório, que quando a gente segue todos os passos, ela é maravilhosa. A gente vê verdadeiras mudanças dentro do consultório de cirurgia plástica, melhora de autoestima, melhora de relacionamento, melhora de trabalho, enfim. Esse é o verdadeiro objetivo da cirurgia plástica e da estética em geral, que hoje está tão em alta, né? Mas jamais banalizar qualquer procedimento estético, por menor que seja, sempre sempre pensar, né, com muita seriedade no que você vai fazer no seu corpo. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer imenso te receber. Prazer é meu. E você, profissional da saúde, que deseja participar do GuiaCast, basta nos seguir no Instagram, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar informações. E você, profissional da área da saúde de Curitiba, basta entrar em contato conosco, nós ainda temos 3 vagas disponíveis para esse mês. Então, entre em contato conosco e não perca a oportunidade de participar. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.